Boa tarde a todos. Eu vou estar fazendo essa questão que trata dos termos acessórios do período, especificamente o aposto. Vamos ao enunciado. Assinale a única opção que não apresenta um aposto. Na letra A sintaxe, área da gramática, permite-nos estudar as relações entre palavras e orações. O primeiro ponto é entender que o aposto ele tem classificações específicas. O aposto ele pode ser explicativo, ele pode ser especificativo, ele pode ser enumerativo, ele pode ser distributivo, ele pode ser comparativo, ele pode ser resumidor ou ele pode ser oracional. Oracional é aquela chamada oração subordinada substantiva apositiva. É o aposto que tem por um núcleo o verbo. Na letra A, eu tenho um aposto explicativo. Mas qual é o aposto explicativo e por que um aposto explicativo? Eu tenho esse área da gramática entre vírgulas. A área da gramática está explicando o termo anteriormente citado, está explicando a sintaxe, que é uma das áreas da gramática, assim como morfologia, estilística, entre outros campos. E o aposto, ele é o quê? Ele é um termo que se junta a outro de valor substantivo ou pronominal para explicá-lo, especificá-lo, resumi-lo. Então, na letra A eu tenho um aposto explicativo, que é justamente essa área da gramática. Uma outra observação importante é que o aposto explicativo, ele sempre tem que estar intercalado, ou seja, ele tem que estar entre vírgulas. Esse área da gramática tem entre vírgulas, por quê? Porque é um aposto explicativo, e o aposto explicativo, por característica, ele deve ser separado entre vírgulas, ele deve estar entre vírgulas. Então, letra A descartada. Na letra B eu tenho Pedro, magoado e cansado, pediu o divórcio. Eu tenho dois núcleos, magoado e cansado, só que são núcleos de valor adjetivo. O aposto tem uma característica, ele tem um núcleo de valor substantivo ou pronominal. E como tem um núcleo de valor adjetivo, não se pode falar que é um aposto. Na verdade, não há um aposto. O que há aí são predicativos do sujeito coordenados entre si. Mas o que quer dizer isso? O predicativo do sujeito coordenado significa que eles estão ligados por um conectivo. Esse conectivo é essa conjunção coordenativa aditiva e. Por quê? Magoado e cansado, ambos os termos são características de Pedro, estão ligados por essa conjunção coordenativa aditiva. Então, a letra B já é o gabarito. Vide que magoado e cansado não são classificações de aposto, não é um aposto. É um predicativo do sujeito. São predicativos, né? Analisando as outras alternativas, para que a questão fique mais clara, eu tenho nas letras C e D dois termos intercalados. Obra de Leonardo da Vinci e Parasita dos Deuses. Mesmíssima coisa da letra A. São apostos explicativos, estão explicando o termo anteriormente citado. Na letra A eu tenho um aposto, só que um aposto diferente. Perceba que eu tenho um sujeito composto, formado por 3 núcleos: revolta, tristezas e preocupações. Eu tenho uma palavra que resume todos esses núcleos. É o pronome indefinido tudo. O aposto resumitivo ou resumidor tem por característica ser definido por um pronome indefinido. Tudo, nada, cada. São exemplos de pronomes indefinidos que na sintaxe são classificados como apostos resumitivos. É importante dizer que o aposto resumitivo ou resumidor ele tem uma particularidade em relação à concordância. Perceba que por mais que eu tenha um sujeito composto, o verbo ele concordou no singular. O verbo está na terceira pessoa do singular. E não é o que ocorre normalmente, porque quando há um sujeito composto, o verbo ele vai para o plural, fazendo a concordância lógica, ou seja, concordando com todos os núcleos. Porém, quando há esse aposto resumitivo ou resumidor, há essa característica, o verbo ele concorda na terceira pessoa do singular. Mas esse não é o foco da questão. Na letra E há um aposto, nas letras A, C e D também, então o gabarito é a letra B, que tem um predicativo do sujeito coordenado. Relembrando, o aposto ele tem um núcleo
de valor substantivo ou pronominal, não pode ter um núcleo de valor adjetivo. Essa é a característica que faz com que você consiga acertar a questão. Tendo por base esse conhecimento, você conseguiria acertar a questão facilmente. Então, gabarito, letra B. Caso tenham gostado do vídeo, inscrevam-se e deixem um like. Obrigado a todos.